Vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh, e mesmo chorando, vou caminhando, diga, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso eu ainda estou de pé. Eu sei que esse é o segredo em meu interior. Eu estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso eu ainda estou de pé, enquanto eu exterior esteja a se desgastar em meu interior. Eu estou sendo renovado, 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 E a paz do Senhor lá, o meu amigo pastor Carlos Neto, povo de Deus ali da Tempo Central. Fica de pé nesta noite, vamos receber aqui o homem de Deus, para nós estarmos orando pela vida desse varão. Eu dobro a tua atenção porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Você crê? Senhor, está aí o teu filho, Senhor, o evangelista Eduardo Medeiros. Fala aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar. Eu acredito que nós sairemos daqui hoje, Senhor, ouvindo a tua voz, e vamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Usa o teu servo poderosamente, com a autoridade do nosso amigo Senhor Espírito Santo. Pois é tudo que eu te peço, agradeço, e a igreja diga amém. Você pode receber o servo do Senhor com as tuas palmas bem alegre, evangelista Eduardo. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quem trouxe o seu exemplar bíblico, por gentileza, localize comigo o livro dos Salmos. Eu quero nesta noite compartilhar uma mensagem da parte de Deus com os meus irmãos em Cristo. Salmo 127 e o Salmo 128. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero já deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade que o Senhor nos concede de poder retornar a essa casa de oração e rever fraternos amigos, servos de Deus, amigos que o Senhor nos apresenta durante essa caminhada com Ele. Deus abençoe o pastor, presidente desse ministério, o pastor Gabriel Renan. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Também o nosso querido pastor Jefferson Souza, viu, Jefferson? Eu faço minhas suas palavras, a recíproca sempre será verdadeira. São amigos de longas datas que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe toda esta igreja. E explicando para os irmãos a ausência aqui da minha esposa, ela está um pouco enferma, por isso não pôde estar com a gente, mas acredito que ela esteja acompanhando aí pelo YouTube, viu? Glória a Deus. Um abraço para você. Eu te amo e vai ter avivamento. Glória. Aleluia. Meus irmãos, os irmãos encontraram o texto.
Salmos 127 e 128. Uma mensagem para a família, de orientação para todas as famílias que estão aqui, para adorar o nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Eu quero fazer, irmãos, uma leitura participativa. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte, e assim sucessivamente. Pode ser combinado? Bem bonito, em alto e bom som, não precisa de pressa, tá certo? Respeitando as pontuações, as vírgulas, bem bonitinho, porque nós temos muitas lições de Deus para aprendermos nesta noite, tá certo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele lhe dá o... Gente, dá para ser melhor. Vou ler o 3 no 4, vocês melhorem aí. Abra a boca. É porque as traduções são diferentes, né, gente? Mas leia na sua tradução. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Já melhorou, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. 128. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos vamos ler o versículo 6, irmãos. 1, 2, 3. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Pode sentar com a Bíblia aberta no texto em exposição, que nós iremos trabalhar algumas fases da família. E a minha mensagem nesta noite está subalterna a esse tema: as 4 fases da família. Queridos, quando nós lemos o Salmo 127 e o Salmo 128, nós precisamos entender que esses 2 salmos estão conectados. Eles fazem parte de uma sequência lógica. E esses salmos retratam as fases de uma família. Como o tema da campanha é família, eu preciso ser responsável, ser coerente ao tema que me foi proposto. E eu quero nesta noite falar sobre as 4 fases da família. Queridos e amados irmãos, fazendo um resumo aqui, uma introdução rápida desses 2 capítulos, o capítulo 127 e 128 do livro dos Salmos, que é o Terrilim. Para quem não sabe, a título de informação, o livro dos Salmos é o inário dos judeus. Nós temos aqui, acredito que a maioria de nós viemos de uma raiz assembleiana, um inário chamado harpa cristã, onde estão os hinos que por tradição nós cantamos todos os cultos. O livro dos Salmos é o inário dos judeus, onde contém muitos hinos, muitas orações e muitos cânticos. E fazendo aqui um breve e rápido resumo desses 2 capítulos ora lidos, o versículo 1 e 2 do capítulo 127 nos mostra a primeira fase da família, que é o casamento. Dos versículos 3 a 5 nós vemos a segunda fase, que é a chegada dos filhos. Quando nós vamos para o Salmo 128, dos versículos 1 a 4, fala da terceira fase, dos filhos já crescidos, já grandes. Essa é a fase aonde a família está
todos reunidos ao redor da mesa. E a última fase está nos versículos 5 e 6 do Salmo 128, que é a chegada dos netos. E interessante, queridos, que qualquer um de nós que estamos aqui, estamos vivendo uma dessas 4 fases. Eu tenho certeza que durante a exposição desta palavra, você vai se identificar com uma dessas 4 fases da família. Para tanto, queridos, depois dessa breve introdução, vamos entrar no corpo da nossa mensagem. Qual é a primeira fase que constitui uma família? Eu preciso, antes de entrar no corpo dessa mensagem, trazer algumas considerações que julgo ser importantíssima para nós compreendermos a revelação bíblica que Deus quer nos ensinar. Primeiro, que a família, ela fora a primeira instituição criada por Deus. A família é a célula máter e máxima da sociedade. Todas as outras instituições criadas emanam da família. Por isso que muitas problemáticas sociais acontecem por causa de famílias destruídas, por causa de casamentos desestruturados, porque a família, ela é a mãe de todas as demais instituições. Antes de Deus instituir a igreja, a sociedade, Ele instituiu a família. Se nós nos reportarmos para o livro dos princípios, o livro do Gênesis, nós iremos, queridos, observar que após Deus ter criado todo o universo e ter dado vida para esse universo, Ele cria o mundo vegetal, o mundo animal, Ele cria os astros, e no 6º dia, Deus tem um dos maiores planos que Ele já havia arquitetado e elaborado dentro da sua mente sapiente. Ele tem um plano de criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. É interessante observarmos, senhoras e senhores, quando você lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a narrativa da criação, por N vezes você verá a expressão de contentamento, de alegria, de prazer do próprio Deus nas palavras de Moisés, o escritor do Gênesis, dizendo: e viu Deus que tudo que Ele havia criado era muito bom. Mas houve algo na criação de Deus que Deus disse que não era bom, que o homem estivesse sozinho. Agora Deus vai ter o plano que superou o plano de criar o homem. Ele cria a figura mais bela, mais formosa, mais linda que Ele já havia criado em toda a sua criação. E todos nós conhecemos a linda história. Deus, como clínico geral, aplica anestesia em Adão, faz cair sobre ele o profundo sono. Ele pega uma das costelas do homem e faz a mulher. E eu fico tentando conjecturar e imaginar quando Adão acorda da cirurgia, quando Adão acorda do sono e se depara com aquela figura parecida com ele, bela e bonita. Ele vai vociferar o primeiro poema da história da humanidade. Ele fica tão emocionado, meu nobre pastor Jefferson, que ele vai dizer: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E a regra, o padrão estabelecido por Deus para a construção da família foi: agora crescei e multiplicai e enchei toda a terra, domine a terra e sujeitai-a. Foi para esse propósito que Deus instituiu a família. Mas, queridos, eu quero fazer algumas considerações ainda, antes de apresentarmos aqui as 4 fases de uma família. Primeiro é que o casamento, ele é monogâmico. Te explico. É um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Deus não disse: ó, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á às suas mulheres, no plural, não, no singular, a sua mulher.
Tem crente por aí que está lendo a história de Salomão, fazendo uma exegese toda errada do texto e dizendo que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Por que eu não posso ter um monte de mulher também? Porque foge do padrão estabelecido por Deus no Éden. Segundo lugar, o casamento é heterossexual, é um homem e uma mulher. Só existe constituição familiar, só existe procriação quando pessoas de sexo oposto se relacionam. Se você mandar duas mulheres para uma ilha deserta e voltar lá 50, 60 anos depois, você só vai encontrar ossos. Assim também como se você mandar dois homens. Mas se você mandar um homem e uma mulher para uma ilha deserta e você voltar lá décadas depois, você vai encontrar uma família construída lá. Porque é o padrão que Deus estabeleceu para a família, é macho e fêmea. Qualquer padrão que essa sociedade queira legitimar, que vai contra o padrão estabelecido por Deus, é totalmente antibíblico. Não está em consonância com as Escrituras. Infelizmente aqui no Brasil já foi aprovado o casamento homoafetivo. Eu quero deixar bem claro, queridos, que essa mensagem não é uma mensagem para atrair sentimento de vingança, nada disso. Nós devemos amar todas as pessoas, nós amamos os homossexuais. Mas uma coisa é amar, outra coisa é ser conivente com as suas práticas pecaminosas. Jesus disse: Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então nós amamos todas as pessoas, mas a Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra de fé e prática de vida. Nós nos pautamos pelo que a Bíblia Sagrada ensina. E a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, tanto nas páginas do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é abominação aos olhos de Deus. Quer você ouvir ou não? Terceiro lugar, o casamento é monossomático, ou seja, são duas pessoas que se fundem e se tornam uma só. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observe, não é uma unidade. Unidade é duas coisas que se juntam, mas continuam sendo duas. É unicidade, é duas coisas que se fundem e se transformam em uma só carne. Isso é casamento. O quarto pilar do casamento, queridos, é que o casamento é vitalício. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, para sempre, que ele dure até que a morte o separe, porque lá no céu não vai ter casamento. Jesus disse, no céu nem se casam nem se dão em casamento, mas seremos como os anjos de Deus, assexuados e eternos. Então, crente, namore aqui, porque lá no céu não vai ter mais namoro não. Viu, Jefferson? Dê lugar ao avivamento aqui, porque lá no céu acabou esse negócio de namoro. Você entendeu, crente? Então aproveita aí essa bênção, esse banquete, esse presente que Deus te deu. Valorize, preserve, dê carinho, dê amor, dê atenção, que lá no céu acabou, meu irmão. Glória. Queridos, agora vamos entrar na nossa mensagem. A primeira fase de uma família que eu quero destacar está nos versículos 1 e 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer nesta noite é que ninguém que se casa com Jesus fracassa no seu casamento. Você precisa se casar com Cristo. Jesus precisa ser o fundamento, o alicerce da sua família.
Queridos, a maior necessidade de uma família não é de ter uma casa bonita, mobiliada, um apartamento 5 estrelas na beira da praia. A maior necessidade de uma família não é ter um carro 0 quilômetro, ter um bom salário. Você pode ter tudo isso e ter um casamento fracassado, uma família totalmente vazia de Deus. Construir uma família sobre um alicerce que é Deus, é construir uma família sólida, uma família estruturada. Essa família que está edificada sobre o alicerce chamado Deus, os ventos vão dar na sua parede, os rios vão dar nos seus alicerces, as tempestades e as chuvas vão bater no seu telhado, mas a sua casa permanecerá de pé, porque a sua casa, a sua família não está alicerçada nas coisas efêmeras, transitórias e passageiras dessa vida. O que mantém o seu casamento não é casa bonita, não é dinheiro, não é carro, mas o que mantém, sustenta a tua família é Deus, é o Senhor. Ele deve ser o alicerce da sua casa. Infelizmente muitos tentam construir a sua casa sobre o dinheiro, sobre o sucesso, mas nada disso suportará as tempestades que virão. Mas se a sua vida, se a sua casa está alicerçada em Deus, pode vir a crise que vier, você vai vencer todas elas. Recordo-me agora de quando Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Ele foi convidado para o casamento, e lá pelas tantas da noite faltou vinho. E faltar vinho em um casamento judaico era um transtorno, gente, era um desespero. Vinho fala de alegria. Imagine, no casamento faltar alegria. E você conhece a história, o primeiro milagre que Jesus fez, ele transformou água em vinho. Sabe o que é que eu aprendo? Primeiro você tem que casar com Jesus, convidar Jesus para dentro do seu casamento. Ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o centro do seu casamento. Segundo, quando o seu casamento estiver enfrentando crises, porque não existe casamento perfeito, existe casamento feliz, ele vai devolver a alegria de volta, ele vai fazer a crise cessar e vai restaurar a tua casa e vai restaurar a tua família. As pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus do céu, esse casamento estava quase por água abaixo, o irmão já tinha juntado as malinhas para ir embora. O que foi que aconteceu? Jesus, que é o alicerce, o fundamento do teu casamento, trouxe de volta a alegria para a tua casa, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Essa é a primeira fase da família, o casamento. Queridos, infelizmente, segundo pesquisas, 50% dos casamentos, dos casais que casam no altar, fazem juras de amor, terminam nos tribunais de divórcio, porque esses casamentos não estão alicerçados em Cristo. Versículo 2, quero ler novamente com vocês. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olhe para cá para você entender essa palavra. Trabalhar é uma bênção de Deus. Todos nós devemos trabalhar. Deus fez o homem com um propósito, e Deus não fez o homem para ficar sem fazer nada, de braço cruzado. Não, Deus fez o homem para lavrar e guardar. Então isso é trabalho. Eu já quero aqui desmistificar algumas crenças por aí, algumas interpretações erradas de pessoas que dizem que o trabalho veio depois do pecado. Não, o trabalho é antes do pecado. Só que antes do pecado, o trabalho que o homem desenvolvia era algo suave, algo prazeroso. Depois do pecado, veio as suas consequências, o trabalho se tornou agora algo cansativo,
algo fadigante, queridos. Você lembra da sentença de Deus após o homem e a mulher pecar, tribunal do Éden? A mulher vai ter filhos com dores, teu desejo vai ser para o teu marido, ele te dominará. O homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão, maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos, abrolhos produzirá. Quando plantares a semente, a terra não dará mais a força que dava antes. Foi a sentença de Deus para o homem. Mas o trabalho, ele é antes do pecado, é uma dádiva de Deus. Você deve trabalhar para sustentar a sua casa. Só que trabalhar e não priorizar Deus na sua vida é trabalhar demais. Eu ouvi de um pregador a história de um casal. Eles sentaram, conversaram e disseram: nós precisamos manter a casa. Nós vamos trabalhar durante 15 anos para a gente estruturar a nossa vida financeira, para que quando a gente tiver mais velhos, mais maduros, nós tenhamos uma vida estruturada, uma vida confortável. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar. A mulher saía para trabalhar 3 horas da tarde, 7 da manhã, melhor dizendo, e chegava 3 horas da tarde. Ele saía 2 horas da tarde e chegava 11 horas da noite. E foi essa rotina durante 15 anos. 15 anos depois, um olha para o outro e diz: quem é você? A voz que eles ouviam todos os dias não era do cônjuge. A cara que eles viam todos os dias não era do cônjuge. Eles angariaram fortuna, guardaram dinheiro, conquistaram casa, carro, mas o casamento estava fracassado. Eles chegam para o pastor e dizem: pastor, nós queremos nos divorciar. Trabalhe, ganhe dinheiro, honestamente construa sua casa, a casa dos sonhos, compre o seu carro. Não é pecado você ser rico, o pecado é a riqueza de possuir. Já dizia o poeta: o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Somos nós que devemos ser os gestores dos bens que Deus nos dá. Mas não esqueça de priorizar Deus, de priorizar a sua família. Cuide da sua casa, querido. O apóstolo Paulo vai dizer que o casado deve priorizar a sua casa. O versículo 2 diz que Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme. Queridos, enquanto você está dormindo, Deus está fazendo hora extra para você. Deus está guardando sua casa, Deus está guardando a sua família. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas que Deus sabe que você precisa, que Deus sabe que você necessita, Ele vai te dar. Mas cuide das coisas de Deus e Ele vai cuidar de você. O que adianta você ganhar o mundo e a sua casa ser uma casa triste, uma casa vazia, aonde não há paz, não há harmonia dentro do lar? Tem casa de crente que, se você for visitar, irmãos, você tem que ir com um capacete na cabeça e um colete à prova de bala, que parece Israel com a faixa de Gaza, irmão. É panela por um lado, é menino para o outro, é gato, cachorro voando, porque não existe paz dentro dessa casa. Você entendeu, gente? Você está entrando na sala, pastor Gabriel, você pensa que está entrando no banheiro. É aquela caatinga, irmãos. É aquela coisa no ar, aquela coisa fétida dentro de casa. Isso é sinal de que o casamento não está bem. Não está bem. Quando você vê um crente que espiritualmente ele está capenga na fé, ele está fraco, é reflexo do seu casamento. 90% é reflexo do seu casamento. Invista na sua casa.
Invista na sua família. O maior patrimônio que Deus nos deu não é carro novo, não é casa nova, não é dinheiro, não é reconhecimento humano. O maior patrimônio, a maior riqueza que Deus te deu é a sua família, é o teu esposo, é a tua esposa, é os teus filhos. Zele por eles, cuide deles todos os dias. Queridos, a segunda fase de uma família está no versículo de número 3. Acompanhe comigo, por gentileza. Você que está em casa também pode aí acompanhar conosco. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos ler até o 5, verso 4 diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os nossos filhos são herança de quem? Do Senhor. Mas infelizmente muitos pais têm os filhos como uma opressão. Não vou para a igreja não, porque chega na igreja o menino não fica quieto, fica correndo para lá e para cá. Querido, o seu filho não é obstáculo para você vir para a casa de Deus. O seu filho é presente, o seu filho é dádiva dada por Deus, o seu filho é herança do Senhor. Há tantas mães aí, pais, que queriam ter filhos, mas não podem, porque a mulher é estéril, não pode gerar. Agradeça a Deus os filhos que Deus lhe deu. E outras por opção dizem: não, mas eu não quero ter filho por questão de estética, eu não quero estragar o meu corpo, eu vou ficar gorda e tal. Aí quando chega a velhice, você vai ficar sozinho, não vai ter ninguém para te ajudar. Nos asilos está cheio de velhinhos, não aparece um filho para cuidar deles, um filho para abraçá-los. Filho é bênção de Deus, filho é herança do Senhor, meu querido. Invista no seu filho. O proverbista Salomão vai dizer: ensina o menino no caminho em que deve andar, quando envelhecer ele não se desviará dele. Agora observa a expressão de Salomão: ensina o menino no caminho. Não é o caminho. Ensinar o caminho é dizer assim: tá aí moleque, o caminho é esse aqui, te vira. Agora ensinar no caminho é o passo a passo, é você ir junto com ele, acompanhar o dia a dia dos seus filhos. Como é que está o comportamento do teu filho e da tua filha na escola? As notas que ela leva lá nas provas. Como é que está o comportamento da tua filha lá no trabalho? É você acompanhar, é instruir o seu filho na doutrina da palavra de Deus. Quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer daquilo que foi ensinado. Ele pode até se desviar, ele pode até abandonar os caminhos do Senhor, mas dentro da mente dele, o Espírito Santo vai martelar, vai ferroar e vai dizer: tu estás aí por escolha própria, mas o teu pai e a tua mãe te ensinou que o caminho certo é Jesus, é Deus. Você entendeu, queridos? Essa é a segunda fase, é o nascimento dos filhos. Eu estava vendo uma história, eu acho que os irmãos até já ouviram essa história, bastante conhecida, de um casal que tinha um sonho de comprar um carro, 0 quilômetro. Eles sonhavam em comprar esse carro e juntaram dinheiro, as economias, e conseguiram comprar um carro novo. O que acontece? O pai trabalhando, a mãe em casa distraída, a criança chega perto do carro, e o carro bem pintadinho, novo, zerado, pastor Gabriel. A criança, na sua inocência, malícia de criança, pega lá um lapisinho e começa a desenhar no carro. Quando o pai chega e se depara com aquela cena, ele fica enfurecido, possuído de ira, e ele começa a espancar a criança. Ele dá tanto nas mãos da criança que quando ele para de bater, a criança está ensanguentada. Levam a criança às pressas para o médico. Quando chega lá, o médico diz: não tem mais jeito, temos que amputar os 2 braços da criança.
o pai fica desesperado, queridos. Passa alguns dias, o pai vai lá visitar o filho no hospital. Essa história é muito forte. E o filho levanta os 2 cotoquinhos de braço para cima, porque já tinham amputado, e diz: pai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Eu nunca mais vou riscar o seu carro, pai. Nós vivemos em uma época, gente, em que as pessoas valorizam coisas e usam as pessoas. Está tudo errado. Você deve amar as pessoas, preservar, valorizar os filhos, a família, as boas amizades. As coisas você tem que usar, você tem que usufruir. É por isso que tem famílias destruídas dentro da igreja, porque você idolatra o que você tem. Você idolatra a sua casa boa, você idolatra o seu carro, você idolatra o seu terno, o seu sapato, a sua Bíblia, a sua oratória. Você se auto-idolatra, mas você não cuida da sua casa, você não cuida da sua família. O seu casamento está vivendo só na superficialidade, vivendo só de aparência. Não, essa palavra não é para você pular um pulo de 1,5 metro da glória a Deus, sair rodando na igreja. Essa palavra é reflexiva, é para você pensar, é para você refletir: como está a minha casa? Como está o meu casamento? Porque aqui dentro da igreja está todo mundo perfeitinho, parecendo uns bibelozinhos de Jesus. Está todo mundo bonitinho aqui na igreja. Se o arrebatamento acontecer agora, o primeiro a subir é você. Mas quando chega em casa, a irmãzinha que parece um anjo vira Satanás. Começa a espraguejar o marido: vai não sei para onde, infeliz, desgraçado. É assim ou não é? Não, dentro da igreja é fácil ser crente, ou não é? Tem até alguns demônios que estão congregando também, só não tem cartão de membro. É muito fácil brilhar quando as luzes estão acesas. Eu quero ver brilhar na escuridão. A nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Assim como é uma cidade edificada em cima de uma montanha, assim deve ser a nossa vida, o nosso testemunho. Nós somos uma Bíblia ambulante, e o mundo está lendo, o mundo está nos investigando. A maior pregação nossa para as pessoas que não conhecem a Deus é a nossa vida. Você pode até não ser um pregador eloquente, ter uma oratória boa, uma dicção boa, um português bom, um poder de persuasão, mas se você vive o que prega, a sua vida respalda o sermão que você prega. Sabe aquele irmãozinho bem simplesinho, mas ele é crente, que dá prazer de ver, irmão, que ele nem precisa abrir a boca para pregar, porque a vida dele fala mais alto do que as palavras dele. Assim deve ser o nosso testemunho. Infelizmente nós estamos nesta época, valorizam-se coisas, e nós precisamos, ó a prioridade do cristão, anota aí para você aprender. Deus temos que amar, pessoas temos que amar, e coisas nós temos que usar. Mas infelizmente essa sociedade líquida de hoje, capitalista, inverte as dimensões, se esquecem de Deus, usam as pessoas e amam as coisas. Isso tem levado muitos casamentos ao fracasso. Acompanhe comigo o versículo 4, queridos, mais uma vez aí. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Veja que esse pai está representado aqui pelo salmista na figura de um guerreiro, de um flecheiro. No período do Antigo Testamento, quando os exércitos se aprontavam para as guerras, eles usavam esse tipo de arma, o arco e flecha. É interessante, queridos, que o flecheiro, ele precisa andar com as flechas nas suas costas. O pai e a mãe andam com os filhos nas costas,
no coração, nos braços. A mãe andou com o filho 9 meses dentro do ventre, sendo gerado. Só que também tem que andar com o filho no bolso, né? O filho é caro, né? Então esse pai é um flecheiro. E o que é que o flecheiro faz com a flecha? É só para guardar, para enfeitar? O que é que ele faz? Ele utiliza as flechas, ele lança as flechas. E detalhe, ele não lança a flecha perto, ele lança para longe. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para a vida. Tem pai que está criando filho para ele. É interessante que quando a gente é criança, pastor Jefferson, a gente chora para ficar com os nossos pais. Quando a gente casa, é os pais que choram para ficar com a gente. Mas como diz aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, quando o filho cresce, ele cria asa e quer voar. Isso é verdade, irmão. É ou não é? Nós criamos filhos para o mundo. Tem pais que é assim, o filho casa porque ele não quer criar família, quer criar uma clã. Aí ele faz o puxadinho. Tá aí, pode ficar aí. Aí casa a filha, faz outro puxadinho. Aí casa o filho mais novo, faz outro puxadinho. A casa cheia de puxadinho. A filha não sai debaixo da barra da saia da mãe. Qualquer probleminha no casamento, discussão, porque isso é normal. Não existe casamento perfeito. Aqui por lá tem umas arengazinhas, então não tem. A filha corre para a mãe, chorando. Aí a mãe, em vez de dar um conselho sensato, prudente, eu coloquei arma na tua cabeça para tu casar com ele, resolve com o teu marido. Vai conversar com o teu marido. Não estou falando de agressão, do camarada que bate na mulher, é até caso de polícia, aí já é outro caso. Briguinhas, picuinhas que acontecem dentro de casa, irmãos. Aí sabe o que a mãe diz? Teu quarto está aqui. Deixa aquele cavalo selado, rapaz. Deixa aquele cabra ruim. Teu quarto está do mesmo jeito, a caminha arrumada, está tudo aqui. Aí o cabra chega também na casa dele. Aí o pai, deixa aquela tribulada. É uma mulher rixosa, terrível. Pior do que morar no deserto ou numa casa cheia de goteira é morar com mulher rixosa e briguenta. Você entendeu, gente? É melhor você morar em uma casinha de taipa, bem simplesinha, de chão batido, do que num palácio com seus pais, ou com seu sogro e sogra. Nada contra sogro e sogra. Eu mando um abraço para minha sogra, que é uma segunda mãe para mim. Mas depois que casa, já viu aquele ditado? Quem casa quer casa, cada macaco no seu galho. Casou, vaza, vai-te embora. Não dá mais para viver dentro de casa. Tem que ter independência financeira, querido. A irmã é casada, mas todo dia vai almoçar na casa da mãe, dando despesa à mãe dela. Preguiçosa, não sabe fritar um ovo. E tu, varão, não vigiou. Tu não assistiu essa mulher, ela não sabe nem cozinhar. Então você vai ter que colocar a barriguinha. Essa barriguinha parece um cemitério de frango que Deus te deu, a curva da prosperidade. Vai ter que colocar a barriguinha no fogão para cozinhar, porque tu casou com a mulher que não sabe cozinhar. Você quer tirar o chão de um homem, irmãos? É o camarada chegar cansado do trabalho, ele olhar para o fogão e não ver nada. Irmão, ele se transforma no cão. É ou não é, os homens que estão aqui? Porque a primeira coisa que a gente chega do trabalho e olha é o fogão. Você chega com fome, irmãos. É ou não é? E não tem nada. O que tem no fogão é gordura. Só tem uma boca funcionando, porque as outras bocas está tudo entupida de gordura, irmão. Porque a santa de Israel não faz nada dentro de casa, não cumpre os seus deveres. Eu não estou falando que o homem também não pode ajudar a mulher nas tarefas domésticas. Não é isso. Mas se o teu esposo está trabalhando, compete a você desenvolver essas tarefas, minha santa. Você não vai deixar de ser mulher. Isso é da natureza da mulher. A mulher gosta de cozinhar. A cozinha é um habitat natural das mulheres, não é? Às vezes a gente quer ser metido, se intrometer na cozinha. A mulher diz, sai para lá que aqui não é o teu lugar. É assim ou não é? Cuide da sua casa, meu querido. Deixa eu contar uma experiência trágica que eu passei, gente. Trágica. Eu não entro na casa de ninguém sem ser convidado. Então eu fui a convite.
Cheguei na sala e o irmão me convidou para ir até a cozinha para tomar um café medroso. O café medroso que vem, né, acompanhado. Quando eu cheguei na cozinha, pastor Jefferson, pasmem, eu fiquei procurando onde estava o cadáver. Cadê o cadáver? Que cheiro de coisa morta é essa? E eu olhei para a pia, tinha louças de mais de uma semana com tapuru em cima, irmãos. Que a irmã não fazia nada, era só no zap e na casa da vizinha falando mal dos pastores da igreja. Cuida da tua casa, minha santa. Depois que o teu marido se estressar, encher e arrumar a mala e ir embora, não vai colocar a culpa em Jesus, nem no diabo, e nem chegar choramingando: pastor Gabriel, ore por mim, pastor Gabriel, o diabo está se levantando contra a minha família, grande a fúria do adversário. Irmão, minha santa, é culpa sua, da sua irresponsabilidade em não cuidar da tua casa e do teu marido. O camarada chega na igreja parecendo um maracujá, irmão. A blusa toda amassada, o terno amassado, o cabelo todo assanhado, irmão. Ela não cuida do marido. Passa a roupa do teu marido, rapaz. Prepara tudo. Quando ele chegar cansado do trabalho, já prepara um café com cuscuzão. Eita, glória a Deus, né? Deixa logo a toalha preparada para ele, meu bem. Está aqui, o teu cuscuz está feito, meu bem. Está aqui o café, está aqui a toalha, está aqui a tua roupinha, já está passada para nós irmos junto para a igreja. Cuida da tua casa, senão a Dalila vai visitar o teu endereço. Aí a Dalila vai chegar e dizer assim: ó, deixa que eu passo as tuas roupas de graça, nem me pagar não. Começa assim um adultério, ela não é? Aí da fé, acabou, irmão. Acabou. Vai o diabo. Diabo não, você que não investiu na sua casa, na sua família. Segundo lugar, o flecheiro, ele lança a sua flecha não a esmo, sem direção, mas ele lança no alvo certo. É forte ou não é, gente? No alvo certo. Tem pai que é assim, ele quer transferir para os seus filhos as suas frustrações de não ter conquistado os seus sonhos. Não, o que eu não consegui conquistar, o meu filho vai conquistar, a minha filha vai conquistar. Você já perguntou para ele e para ela se o sonho dela é esse, é o mesmo seu? Você deve lançar o seu filho e a sua filha e dizer: meu filho, cumpra a vontade de Deus, seja uma bênção, tudo que você fizer, glorifique ao nome do Senhor. Terceira fase, o tempo passa rápido, gente, meu Deus do céu. Terceira fase, versículos 1 a 4 do Salmo 128. Bem-aventurado é um homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado significa feliz, abençoado é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor ao Senhor não é ter medo de Deus, é respeitar, é reverenciá-lo, e é o princípio da sabedoria. E andar nos seus caminhos é obediência. Esse homem é abençoado. O que é que essa família está fazendo para ser abençoada? Deus é o seu alicerce, Deus é a sua prioridade. Os seus filhos estão crescendo, ele está ensinando os seus filhos, lançando eles para o alvo certo. A família dele está todo mundo ao redor da mesa, porque hoje assim, o filho está lá dentro do quarto no WhatsApp, a mãe fazendo a comida na cozinha, mas no WhatsApp, e o marido deitado lá, uma irmã deitada no sofá, no WhatsApp também. E eles ficam interagindo, conversando pelo WhatsApp. E o filho não tem nem mais coragem de se levantar e vir para a mesa. Pelo WhatsApp ele manda mensagem: mãe, traz o meu almoço. Irmãos, infelizmente essa é a realidade. Trocaram a vida real pelo virtual. Acabou o contato, o relacionamento dentro de casa, o calor humano. Queridos, o virtual aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Sim ou não, senhoras e senhores? Essa é a fase de uma família
versículo 2, a tua mulher, versículo 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Faz uma conexão desse versículo 2 aqui do capítulo 128 com o versículo 2 do capítulo 127. Lá vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados. Você vê um camarada ansioso, só quer trabalhar, e esquece da casa. Agora você vê um camarada, se levanta, trabalha, mas ele prioriza a sua casa. Ele investe na sua família. Versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a terceira fase do casamento. Os filhos estão grandes, a sua mulher como planta de oliveira, que é uma planta viçosa, que dá muitos frutos, e frutos saborosos, ao redor da sua mesa. Mesa fala de comunhão, de comungar, de estar perto, de estar junto. Vamos voltar novamente para a comunhão. Volte a fazer cultos domésticos na sua casa. Volte a orar junto com a tua esposa, com os teus filhos. Invista na sua casa. Pare de ficar até meia-noite no Instagram. Pare com isso. Pare de ficar se alimentando de lixo da internet. Cuida da tua família, rapaz. Cuida da tua casa. Cuida da família que Deus te deu. E esse homem está abençoado, porque esse homem está priorizando Deus dentro da sua casa. Isso fala de integridade, de honestidade, de moralidade. Infelizmente, esses valores espirituais e morais têm sido sufocados pelo pragmatismo, pelo relativismo dessa sociedade sem Deus. Você entendeu, gente? E existem milhões de famílias que estão destruídas. Já estou caminhando para o fim. Já estou caminhando para o fim. Nós pais que estamos aqui temos que entender que a maior riqueza que você pode dar para o seu filho não é um carro 0 km não, irmão. Não é a chave de um apartamento 4 estrelas não, irmão. Você sabe qual a maior riqueza? O teu caráter, a tua honestidade. É melhor ser filhos de pais pobres do que ser filhos de pais ricos, desonestos e picaretas. O seu filho vai olhar para você e vai enxergar a figura de um super-homem, de um exemplo a ser seguido. A criança precisa da figura do pai e da mãe, para que o seu caráter seja amadurecido, seja formado. Você entendeu, gente? Tinha um dos pais da igreja, por nome de Agostinho de Hipona, que ele tinha uma frase que é muito forte: que nós devemos começar a educar os nossos filhos 20 anos antes dele nascer. Sabia disso? Com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, cuidando dos nossos pais. Quando o seu filho nascer e crescer e te indagar: e aí, pai, como é que o pai era aí com os meus avós? O senhor era obediente? Aí você que não pode mentir, vai dizer o quê? Eu nunca honrei meus pais, então o senhor não tem moral para chamar minha atenção. Seja o exemplo dentro da sua casa. Você pode morar numa casinha bem simplesinha, querido. Não tem cerâmica na tua casa, as paredes são tudo rachadas, você não tem muito móvel dentro de casa, mas tem crente que você entra, pastor Jefferson, dentro da casa dele, você sente uma paz, você sente a presença do Espírito Santo dentro da casa dele, porque Cristo é o centro da casa dessa pessoa. Não tem conforto, não tem dinheiro, não tem luxo, mas tem o principal, que é a presença de Jesus na casa dele. As pessoas mais felizes são aquelas pessoas que chegam em casa todo sujo de graxa, todo sujo de massa,
toma um banho, se senta na mesa, tem arroz com feijão para comer e farinha, e ele dá glória a Deus, come bem e dorme a noite todinha e ainda tem revelação. Isso é com a família feliz. Família feliz não é aquele que mora lá no Colinas. Às vezes o camarada está lá, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem tudo, mas a vontade que ele tem é de apontar uma arma para a própria cabeça e se matar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro vindo a perder a sua alma? A alegria é ter Cristo no coração, queridos. Versículo 3. Vamos terminar agora, vou correr. Já li, né? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. A última fase de uma família está no último versículo do Salmo 128, versículo 6, acompanhe comigo aí. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, a chegada dos netos. Alguém é avô aqui? Avô? Eita glória. Ainda não, né, Jefferson? Tem muito avô aqui, rapaz, que bênção. Você vai se identificar aí, né, com alguma dessas fases. Já dizia certo pregador que a concepção de avô é que o avô é o jumento brabo que o pai amansou para o neto montar em cima. Você entendeu? Você já viu aqueles avô coruja? É ou não é? Dizem que é melhor ser avó do que ser mãe, e ser avô do que ser pai. Eu não sei, mas é muito bom ser avô. Eu não sou ainda, mas futuramente eu vou ter esse prazer de ser avô. É a chegada dos netos. Essa é a palavra que Deus me deu para você. É uma palavra simples, mas é uma palavra direcionada ao alvo certo, a sua casa, a sua família, que é a sua base. Até para liderarmos, né, pastor? Nós precisamos cuidar bem da nossa casa, disse o apóstolo Paulo. Se nós não cuidamos bem da nossa própria casa, como cuidaremos do rebanho de Deus? É um dos requisitos do presbítero, do pastor, do bispo: ter os filhos e criar os filhos com sujeição, com obediência. Receba essa palavra. Você que está em casa, receba essa mensagem. Cuida da tua casa. Não, meu nome é trabalho e o meu sobrenome é hora extra. Tu vai perder tua família. Tu vai perder tua casa. Tu vai granjear casa boa. Tu vai granjear uma conta poupança gorda no banco. Tu vai granjear muita coisa. Tu vai ganhar o mundo inteiro, mas tu vai perder a tua família, rapaz. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. A hora passou rápido, né, irmãos? Mas eu quero orar por todas as famílias que estão aqui. Quantos aqui são casados? Casados. Eita glória. Quantos são solteiros? Ô glória. Tem muita irmã solteira ali, né? Deve preparar o varão para a senhora, viu? Ô glória. Aleluia. Casamento é coisa boa, viu, irmãos? Casamento é coisa boa, mas não é fácil não. Temos que desenvolver os papéis sociais. O que é que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 22? Vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. Aí tem homem que pega só esse versículo isolado e faz uma hermenêutica errada e diz: ó, tu tem que ser sujeito a mim. Aí quer tratar a mulher como se fosse uma escrava, um animal. Não, está errado. Aí eles não têm coragem, pastor Jefferson, de ler o versículo na sequência. Você está pensando que Paulo vai maneirar com a gente? Vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você deve amar a sua esposa a ponto de dar a sua própria vida por ela. Né, pastor? Quando namorava parecia que tinha cola maluca na mão. 5 anos de casado, ele está chegando na igreja e a mulher está saindo de casa. Bora, lesada. Né? Acabou o amor, acabou o respeito. Fique de pé. Jesus, eu quero apresentar todas as famílias aqui. Eu tenho certeza, Pai, que essa mensagem
é a mensagem certa para as famílias que aqui estão. Ensina-nos, Senhor, a instruir os nossos filhos o caminho que devem andar. Ensina-nos novamente a fazermos cultos domésticos na nossa casa, a orarmos com os nossos filhos, com a nossa esposa. Senhor, queremos priorizar o Teu reino, sim, e também priorizarmos a nossa casa, a nossa família. Não queremos, Pai, sermos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, admirados por muitas pessoas, mas temos uma família, um casamento fracassado. Queremos ser exemplo para os nossos filhos. Queremos ser padrão, modelo de honestidade, de integridade, de moralidade para a nossa família. Jesus nos ensina, Senhor, a investirmos mais na nossa casa, blinda a nossa casa contra toda força maligna, contra todo projeto de Satanás. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua casa. Você que é casado, você que não é casado, levante a mão também, porque Deus vai preparar alguém para te ajudar. Eu abençoo você, eu abençoo a sua família. Aqueles da sua casa que estão distanciados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão longe de Jesus, estão escravizados nas bebidas alcoólicas, nas drogas, no crime, acredite que um dia você vai testemunhar e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo: bendita será a tua casa, bendito será o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus netos, as tuas finanças, os teus negócios, a tua vida espiritual, ministerial, financeira será abençoada por Deus. Eu profetizo paz, harmonia, amor, carinho, atenção dentro da tua casa, alegria dentro da tua casa. E se o teu casamento está em crise, eu profetizo: Jesus é o centro, está trazendo novamente alegria para o teu casamento. Receba nesta noite a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Receba esta palavra e eu peço e rogo as vossas orações por mim e minha casa, porque eu sou carente das vossas orações. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que mensagem maravilhosa e atual para as nossas vidas nesses últimos dias. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Nosso próximo encontro é na quinta-feira. Venha para o culto de ensino. Deus tem uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Estaremos aqui no altar da casa do Senhor, pregando a palavra dele. E eu acredito que você vai sair daqui ensinado, adestrado, labutado aqui pela mensagem, pela palavra do Senhor. Nossa palavra, Eduardo, é de gratidão. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite de estar ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. E nosso encontro, como eu já falei, na quinta-feira às 19 horas. Tem algum recado, pastor Gabriel? A nossa irmã Raimunda, ela está nos assistindo, né? Ela está no hospital, mas ela está nos assistindo. Eu acredito que logo, logo ela, serva do Senhor. Quem pegou a revista e não adquiriu o pagamento até quinta-feira, faça esse pagamento para ficar tudo kit, para na próximo trimestre você adquirir. Amém? Eu não sei, o pastor me deu esse recado aqui. Quem não fez o pagamento da revista, da Escola Bíblica Dominical, procure aí o pastor, a irmã Thalita, que ela vai lhe direcionar. Até quinta-feira faça esse pagamento em nome de Jesus. Outro recado: vocês viram lá a blusa da vigília? Quem viu aqui lá no grupo? Alguém já fez esse pedido? Não, já? Então faça esse pedido. Eu quero ir para a vigília. Ainda tem vaga?
Ainda tem vaga. Isso é uma vigília no céu, lá na Sabiaguaba. Tu quer ir, é? A gente uma vaga para tu. Pelo menos na gaveta do M a gente bota tu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu vai, mas eu, é benção. Amém? Então quem vai para a vigília, em nome de Jesus. Você que não deu o nome, dê seu nome, para nós estarmos lá adorando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigado. O Senhor nos leve em paz, nos conduz em paz para